Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de reforço. Essa é a 32ª aula. E mais uma vez, eu não vou utilizar o Revisa. Eu vou trabalhar com vocês nessa aula a solução gráfica de um sistema de equações lineares. Especificamente, pessoal, nós vamos falar da solução gráfica de sistemas com duas equações, que é o que a gente aprende aí no 8º ano, 9º ano do ensino fundamental. Beleza? Toda equação com duas incógnitas, uma equação de primeiro grau com duas incógnitas, tem como representação gráfica uma reta. O que significa isso? Uma equação de primeiro grau com duas incógnitas vai aparecer ali incógnitas que eu posso representar por x e y. Esse x e y, você pode fazer uma associação disso com os x e y do plano cartesiano, que você já aprendeu. E quando eu represento os números, a solução, né, da minha equação, as soluções da minha equação no plano cartesiano, os pontos que vão aparecer ficam alinhados, ou seja, os pontos pertencem a uma reta. Vamos trabalhar isso por meio de um exemplo. Gente, anotem isso aí com muito carinho. Toda equação de primeiro grau com duas incógnitas, é esse exemplo que eu estou mostrando para vocês aqui, tem infinitas soluções. Nós estamos acostumados aí no 6º ano, 7º ano, 8º ano, a resolver equações de primeiro grau com uma incógnita, né? Então, por exemplo, ó, 2x menos 1 igual a 5. Como que eu resolvo isso? Eu passo 1 para lá, então fica 2x igual a 6, vai somando, né? Eu passo 2 dividindo, fica x igual a 2, 6 sobre 2, e 6 sobre 2 é 3. E aí eu descubro x igual a 3. Isso para uma equação com uma incógnita. Uma equação com duas incógnitas tem infinitas soluções, não só uma, infinitas. E como que eu faço para encontrar as soluções que são infinitas, né, de uma equação de primeiro grau com uma incógnita? Simplesmente você escolhe, olha que liberdade que você tem aqui, você escolhe qualquer valor que você quiser para x. Então, bora aqui, ó, fazendo um cantinho. Eu vou escolher x igual a 1 nessa equação. E aí, quando eu escolher x igual a 1, eu vou lá e troco o x por 1. 2 vezes 1 menos y igual a 4. 2 vezes 1 é 2. 2 menos y igual a 4. Aí eu passo agora o y para um lado, deixo o número sozinho do outro, né? Vou passar o y para o segundo membro. Vai ficar 2 menos 4 igual a y. E y é igual a menos 2. O que eu descobri? Que nesta equação, quando x vale 1, que foi eu que escolhi, não esquece disso, o y vale menos 2. E daí, pessoal, isso é representado por um par ordenado, onde o primeiro número desse par ordenado é um valor para o x, e o segundo número é um valor que você encontrou do y. É por isso que existem infinitas soluções. Por quê? Porque agora eu posso escolher x igual a 2 e fazer a mesma conta de novo. Depois escolher x igual a 3. Ah, eu posso escolher x igual a 1,2? Pode. Posso escolher x igual a menos 5,4? Pode, você é livre para isso. É por isso que existem infinitas soluções. Quando eu pego todas estas soluções e represento no plano cartesiano, já que tem um valor para x e um valor para y, isso é um ponto no plano cartesiano. Quando eu faço isso, eu descubro que todos os pontos que eu marquei estão alinhados. Então eu posso ligá-los por meio de uma reta. Por isso que a gente diz que a solução de uma equação, com duas incógnitas é uma reta, a solução gráfica, beleza? Para nós representarmos essa reta, é muito simples. Olha só, eu vou representar essa reta. Quantos pontos tem uma reta? Resposta: infinitos. Eu não consigo contar quantos pontos tem em uma reta, tá? Então são infinitos. Sendo assim, se eu represento essa reta, eu estou falando que todos os pontos dela são simplesmente solução da minha equação. E é melhor você fazer o desenho e falar assim, ó, a solução é essa, os pontos que estão em cima. Agora, como que eu faço para desenhar essa reta? Eu vou te ensinar aqui o modo mais simples possível. Você vai fazer isso exatamente igual eu estou te falando aqui. Não foge disso. Você vai substituir primeiro o x por 0
e fazer a equação, né? Quando você substituir o x por zero, você vai ter uma equação só com y, beleza? Aí você vai encontrar um valor para y. Depois, você vai fazer o seguinte, você vai substituir o y por zero. Aí você terá uma equação só com x. E você vai substituir, vai resolver, né, essa equação e encontrar o valor do x. Bora fazer aqui, ó. X igual a zero, na minha equação, naquela do exemplo ali, x igual a zero. Eu vou resolver, ó, vai ficar 2 vezes zero, falhou aqui a caneta, 2 vezes zero, menos y é igual a 4. Pessoal, 2 vezes 0 é 0. Então vai ficar menos y igual a 4. Se eu multiplico por menos 1, fica que y é igual a menos 4. Eu vou fazer um parênteses aqui. Ó. Eu ouço muitos alunos achando que o multiplicar por menos 1 é uma coisa que eu posso fazer em qualquer situação. Por exemplo, encontrei x igual a menos 5. Eu multiplico por menos 1, fica positivo. Não, não é isso não. O multiplicar por menos 1, você faz isso para não deixar a incógnita negativa aqui, quando fica só a incógnita e um número do outro lado da equação. Então você multiplica por menos 1 dos dois lados para a incógnita ficar positiva. Tá? Não é obrigado a fazer isso também. Se você sabe que menos y é igual a 4, ou seja, você está falando que o oposto do y é 4. Então quanto que vale o y? É o número cujo oposto é 4. Quem é o número cujo oposto é 4? É o menos 4. Muito bem, agora eu vou fazer o seguinte, vou chamar o y de zero. E eu vou explicar já já por que zero. Por que eu tenho que colocar x igual a zero e y igual a zero? Não é que eu tenho que colocar, mas se eu colocar, se eu fizer assim, nossa, minha vida fica muito mais fácil. Então, quando o y é zero, eu terei 2 vezes x menos o y, que é zero, igual a 4. O zero, ele não altera a soma, então vai sobrar aqui 2 vezes x, igual a 4. Aí eu te pergunto, qual é o número que eu multiplico por 2 que dá 4? Resposta é o próprio 2. Portanto, o x é igual a 2. Sendo assim, pessoal, vocês encontraram aqui dois pares ordenados, que eu vou escrever aqui em cima. Ó. Na primeira vez que eu fiz, que eu troquei o x por zero, eu fiz o seguinte, ó, x igual a zero e encontrei o y igual a menos 4. Isso é um par ordenado. Na outra vez, eu troquei o y por zero. E aí, ó, eu comecei trocando o y por zero, descobri que o x era igual a 2. Esses dois pares ordenados representam 2 pontos no plano cartesiano. E 2 pontos no plano cartesiano pertencem a uma única reta. Olha que legal. Tá aqui, ó. Vimos que quando x é 0, o valor do y é menos 4, e quando o y é 0, o valor do x é 2. Agora o que eu vou fazer? Eu vou representar esses 2 pontos no plano cartesiano. Ó, basta utilizar o plano cartesiano e marcar um ponto em x igual a 2 e outro ponto em y igual a menos 4. Por que, professor, em x igual a 2? Porque quando x é 2, o y é 0. Então eu vou lá no eixo x e marco um pontinho em cima do 2. Tá? Tá aqui, ó, meu plano cartesiano. Eu vou lá no eixo x, que é o eixo horizontal, e vou marcar um pontinho em cima do 2. Ó. Tá aqui. A minha reta vai passar por esse ponto. Só que existem infinitas retas que passam por esse ponto. Eu vou riscar algumas aqui, depois eu vou apagar. Ó, esta reta passa por esse ponto, esta reta passa por esse ponto, esta reta passa, essa outra aqui passa, essa também, ou seja, existem infinitas retas que passam por esse ponto, mas eu quero só uma. Para eu descobrir essa uma reta, eu preciso de outro ponto. E aonde que está esse outro ponto? Em cima do y igual a menos 4. O y igual a menos 4 está aqui embaixo, ó. Y igual a menos 4. Prontinho. Agora, por esses 2 pontos, passa uma única reta. Vou pegar a minha régua e vou alinhar a minha régua nesses 2 pontos, ó. Olha que legal. Na sua casa aí, faça isso também, usando o seu papel, lápis, um plano cartesiano bonitinho e a sua régua, tá? Agora eu vou riscar, ó. Pronto. Esta é a solução gráfica daquele sistema, 2x menos y igual a 4. Eu estou falando de sistema, mas é uma equação. Só que uma equação sozinha eu também posso dizer que faz parte de um sistema com uma única equação, beleza?
Gente, eu vou pegar um pincel azul aqui para te mostrar o seguinte. Todos os pontos que estão em cima dessa reta satisfazem aquela equação. Por exemplo, eu marquei aqui esse pontinho azul, que é o x igual a 3 e o y igual a 2. Ó, se eu vier aqui trocar o x por 3, vai ficar 3 vezes 2. Se eu trocar o y por 2, vai ficar menos 2. E aí, ó, 3 vezes 2, 6. 6 menos 2, 4, que é exatamente isso aqui. Então, faça esse exercício aí, ó, de pegar vários pontinhos que estão em cima da reta. Ó. Esse aqui é o ponto 1 menos 2. Se eu jogar na minha equação ali, eu vou encontrar 4 também no meu x e y. Eu vou encontrar 4, qualquer. Inclusive esses que estão aqui, que são fracionários, ó, que são mais difíceis de nós localizarmos. Mas todos esses pontinhos azuis, se eu substituir o x e o y deles ali na minha equação, eu vou ter uma igualdade. Muito legal, né? Num sistema, nós temos duas equações. Aqui no nosso caso particular, estamos falando de sistemas com duas equações. E com duas equações, eu vou representar duas retas. Vamos ver o que vai acontecer? Bora lá. Está aqui. Eu tenho o meu sistema, 2x menos y igual a 4 e o x mais y igual a 5. Eu não vou resolver esse sistema daquele jeito que vocês estão acostumados a ver aí, que eu faço com vocês em sala. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a primeira equação, eu vou separar aqui o meu quadro em dois pedacinhos aqui no cantinho, espero que dê. Ó, dois pedacinhos. Do lado esquerdo, eu vou trabalhar com a primeira equação, que é aquela mesma do exemplo anterior, 2x menos y igual a 4. Eu vou escolher x igual a 0, eu já fiz isso lá, né? Já fiz isso. X igual a 0, você volta lá e vê quanto que deu. Deu y igual a menos 4. E y igual a 0, deu x igual a 2. Aí eu vou marcar, aí eu vou ter os pontos, ó. 0, menos 4 e 2 e 0. Sempre com um x sendo 0 e o outro o y sendo 0. Agora eu vou pegar a outra equação, que é o x mais y igual a 5. É mais fácil, tá? X igual a 0. Ó, se o x for 0, o y dá 5. Você concorda? Que vai zerar o x, vai sobrar só o 5 ali. E se o y for 0, nesse caso, o x é que dá 5. Muito fácil essa, né? Então, eu tenho os seguintes pontos aqui, ó. 0, 5 e 5, 0. 5, 0. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou marcar separadamente esses pontos no meu plano cartesiano. Vou marcar da primeira equação com a caneta vermelha. Então, da primeira equação, vou escrever aqui, ó, vermelho. E da segunda equação, vou marcar de azul a reta. Muito bem. Bora lá. 0 menos 4. Então, o y é menos 4, eu marco um ponto no menos 4 do y aqui, ó. E depois, 2, 0. O x é 2, eu marco um ponto no 2 aqui. Beleza, marquei. Vou pegar a minha super régua bonitinha, ó, e vou riscar. Esta reta vermelha é a reta que representa a primeira equação. Agora, a segunda equação, farei isso de azul. 0, 5, o y igual a 5. Lá em cima, ó, y igual a 5, ó, lá em cima. E a outra, 5, 0. O x é igual a 5, aqui embaixo, no x, ó. O que eu faço agora? Pego a minha régua de novo e ligo esses dois pontos aí, usando a minha régua, ó. Liguei. Pessoal, sinceramente, não tem como não entender isso com essa aula, hein? Não tem como não entender com essa aula. Beleza, liguei, e aí, essas duas retas têm um pontinho em comum aqui, ó. Tem um pontinho em comum. Esse ponto em comum significa que esse ponto é a solução da primeira equação e, ao mesmo tempo, da segunda equação. Né? Porque ele está em cima das duas retas ao mesmo tempo. E esse par ordenado, esse ponto, que é o ponto x igual a 3, ó,
é o x igual a 3 e o y igual a 2, ficou um pouquinho torto aqui na hora que eu risquei, mas esse é o ponto, x igual a 3 e y igual a 2. Ele é a solução do meu sistema, por isso que a gente escreve solução do sistema assim, ó, entre parênteses, dentro de colchetes, porque é um par ordenado. É uma representação de um ponto no plano. Vamos testar? Ó, vem aqui, troca o x por 3 e o y... Desculpa. Isso mesmo. Troca o x por 3 e o y por 2. Ó. 2 vezes 3, 6. Menos 2, 4. Ok. Agora vem aqui, troca o x por 3 e o y por 2. Ó. 3 mais 2, 5. Ok. Olha que legal. Eu resolvi o sistema utilizando um gráfico. Eu não fiz lá o método da adição. Vamos fazer aqui o método da adição para a gente conferir isso. Ó, 2x menos y igual a 4, x mais y igual a 5. Eu vou somar, e quando eu somar, né, aqui eu vou somar por quê? Porque o y na primeira equação está multiplicado por menos 1 e na segunda por 1. Então são opostos, se eu somar vai zerar. Ó, 2x mais x, 3x. O y vai zerar, 4 mais 5 dá 9. Quando eu passar o 3 dividindo, vai ficar 9 sobre 3, que é igual a 3. Então x é igual a 3. Que legal, né? Agora eu vou lá, ó, na segunda equação e troco x por 3. 3 mais y é igual a 5. Passo o 3 para o outro lado. Y é igual a 5 menos 3. Y é igual a 2. Conforme nós já tínhamos verificado graficamente. Vamos fazer o último exemplo para finalizar esta aula, hein? 3x menos y igual a menos 6 e 4x mais 2y igual a 2. Eu vou fazer graficamente, tá? Eu vou resolver isso aqui graficamente, beleza? Então, eu vou fazer a mesma coisa daquela hora. Vou dividir o cantinho ali do meu quadro em 2 e vou fazer vou espremer para caber aqui as continhas que eu vou fazer. Muito bem. Na primeira equação, vou trocar o x por 0, e daí fica 3 vezes 0, dá 0, né? Então sobra menos y igual a menos 6. Se menos y é igual a menos 6, então y é igual a 6. E aí eu tenho o par ordenado 0, 6. Na primeira equação ainda, né? Eu tenho que trocar o y por 0. Então, y igual a 0, vai ficar 3x. O y é 0, então fica 3x igual a menos 6. E quando eu passar o 3 dividindo, menos 6 dividido por 3 dá menos 2. E aí o outro par ordenado é o par menos 2, 0. Agora para o lado de cá. Segunda equação, 4x mais 2y igual a 2. Vou trocar o x por 0. X igual a 0. Lembra quando eu troco por 0? A parte que tem x some. Então fica 2y igual a 2. Simples assim. Então, y é 2 dividido por 2, que dá 1. Daí eu tenho o ponto 0, 1, na segunda equação. Agora o y é igual a 0. Y é igual a 0. Daí fica 4x igual a 2. Então, x é igual a 2 dividido por 4. Aqui eu vou simplificar, certo? Fica x igual a 1/2. Ah, deu uma fração, professor. Não tem problema. Fração também é gente. Fração também é filho de Deus. Então, 1/2 e 0. Vou pegar aqui o meu plano cartesiano estiloso, ó, todo bonitinho, e vou marcar, de novo, de vermelho, a primeira equação. Então, na primeira equação, eu tenho o ponto 0,6, então é o 6 do y, eu vou marcar bem aqui em cima, ó, porque ele está fugindo do quadro, ó, bem ali em cima, 0,6. E o menos 2, 0. Menos 2, 0. Esse aqui. Vou pegar minha régua bonitinha e vou fazer a ligação. Vou tentar fazer aqui ficar bem certinho, mas é difícil, porque a ponta da minha caneta não é tão fininha. Então, qualquer desvio aqui no risco já perde um pouco da precisão. Fazendo isso aqui com uma lapiseira bem fininha, com um lápis bem fininho, fica bem perfeito. Agora, eu vou para a segunda equação. E é 0, 1. Então, 1 é aqui, ó.
1 é aqui. O 1 do y. E 1 meio, 0. 1 meio, pessoal, é a metade exata entre 0 e 1. É bem aqui, ó. Bem esse pontinho. Certo? Vou pegar minha régua e vou ligar esses dois pontinhos. Aqui, ó. Liguei. E olha o resultado. Elas se interceptaram em um ponto. Esse ponto tem valor de x igual a menos 1, então eu vou anotar aqui, x igual a menos 1, e y igual a 3. Y igual a 3. Portanto, a solução desse sistema é o x igual a menos 1 e o y igual a 3. Certo? Pessoal, existem sistemas que não têm solução. E existem sistemas que possuem infinitas soluções. Em outra oportunidade, eu vou trabalhar com vocês isso. Tá? Mas, por enquanto, vamos focar nesses sistemas que possuem uma única solução e na forma de resolver. Vocês já sabem resolver isso algebricamente, que é usando o método da adição, o método da substituição, e aqui a gente está usando um método gráfico para resolver esse sistema. Essa aula vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida me comuniquem. Um grande abraço e até a próxima aula.